Olá, gente, tudo bem? Olha aqui eu como prometido para falar, compartilhar com vocês uma conversa bem legal. Vocês estão me ouvindo? Vocês me falem, porque eu não sei, né? Eu vou enviar aqui. Deixa eu ver, gente, como é que funciona isso aqui, que eu já nem me lembro mais direito. Uh. Eu vou enviar aviãozinhos para alguns amigos, para eles compartilharem, né? O Instagram tá dizendo que está compartilhando com os meus amigos, né? Os seguidores aqui, que eu estou ao vivo. Faz tempo que eu não entro aqui. Eu amo fazer as lives, gente, com amigos, com pessoas, compartilhar os meus aprendizados. Gosto muito mesmo, então vamos deixar a live sim salva, né? Quem não conseguir ver, vai ver depois. Eu vim compartilhar muitas coisas, gente. Eu vou falar um pouquinho do porquê dessa live, né? Eu me coloquei assim no lugar de uma iniciante, de uma pessoa que tá aprendendo a pintar com a tinta a óleo, principalmente porque foi a tinta a óleo aqui. E aí, gente, eu ficava vendo aquelas pinturas tão bonitas, né? As pessoas que pintavam antigamente, quando eu era mais nova. E aí eu ficava curiosa de saber como é que era esse processo. Eu achava que magicamente a pintura surgia na tela, que a gente imaginava algo assim, pegava o pincel e pam! Sabe aquela coisa de fada madrinha, de pegar o pincel e sair, né? Passando na tela, e aí quando você vê a pintura tá pronta. Era assim que eu pensava que era. Mas, claro, gente, que com o passar do tempo, quando a gente vai estudando, que a gente vai vendo como funcionam as coisas, a gente vê que não é assim. E que não é tão simples assim pintar, né? Claro que você pode pintar qualquer coisa, gente. Você pode pegar o pincel e sair pintando, mas existe quando a gente se dedica, né? Olá, gente. Oi, Mone, tudo bem? Quando a gente se dedica, né, faz curso, que a gente vai evoluindo na pintura e tal, a gente vê que sim, existem pinturas mais demoradas, né, existem técnicas mais elaboradas, e a gente vê que não é tão simples pegar o pincel e sair pá, pá, pá. Claro que tem pinturas assim também, gente, né, claro que tem, mas tudo tem uma técnica por trás, né, tudo tem uma... vamos dizer, um desenvolver, né, uma imaginação, um treino também, né, tem tantas coisinhas, gente, para se chegar numa pintura, às vezes que você idealiza, e muitas vezes ela nem, né, ela nem dá certo, assim, como a gente pensou, né, às vezes a gente pensa assim, ah, eu quero fazer uma pintura assim, 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 e quando você vê ela fica totalmente diferente do que você pensou, é verdade. Às vezes ela até sai bonita, legal, mas mesmo assim ainda fica diferente do que a gente imaginou. É legal também, a gente às vezes é surpreendido pela arte, não é verdade? Então, eu vou contar toda a saga, né, de, assim, como eu imaginei. Por que pintar a Mona Lisa? Primeira coisa. Por que, Dani, pintar a Mona Lisa? A Mona Lisa é o tipo de arte, assim, que enche meus olhos, né? Assim... tem várias artes contemporâneas também, mas o clássico me chama muito a atenção. E há muito tempo que eu vinha percebendo isso, sabe, gente? Porque não é de logo, né, assim, que você se entende como o seu estilo. Eu nem posso dizer que eu tenho um estilo ainda, tá? Não posso falar isso, mas assim, eu gosto. Eu sempre aprendi isso com os meus mestres, né, os meus professores de cursos, pessoas que já pintam há anos, que falam que aquilo que enche os nossos olhos provavelmente é aquilo que você gostaria, né, de pintar. É aquilo que você se identifica, o estilo, né? E é isso. Esse estilo clássico enche os meus olhos e eu, sabe, tinha um certo preconceito que eu mesma coloquei por eu achar que eu tinha que ser uma pintora assim... só porque eu sou contemporânea, todos somos, né, gente? Porque nascemos nessa época. Mas eu queria fazer uma coisa moderna, mais impressionista, rápida. E eu sempre tinha um preconceito do realismo, do hiperrealismo, daquela coisa mais figurativa, mais demorada. E eu comecei a deixar isso de lado uns tempos pra cá, porque é o que eu realmente gosto, gente. Eu gosto de coisa demorada, eu gosto de detalhes, eu gosto desse estilo clássico, né? Então, assim... eu comecei a me desconstruir com esse preconceito
E eu vou começar a pintar aquilo que realmente enche meus olhos. E aí foi quando veio a ideia de pintar a Mona Lisa. Aliás, antes mesmo da Mona Lisa, eu pintei a moça do brinco de pérola no curso da professora Thaís Slaski. A professora Thaís Slaski é uma linda, uma maravilhosa, uma professora assim, gente, eu me identifiquei com ela desde que eu vi o primeiro vídeo dela no YouTube. Por quê? Porque ela é uma pessoa, assim, o jeitinho dela de explicar, tudo bateu comigo. E quando ela ia explicando e fazendo as coisas, mais ainda, eu me identificava, parecia eu. Quando eu vou dar aula para alunos, que eu já dei aula também de pintura, mini cursos, eu fazia exatamente o jeitinho dela. Aquele jeito bem devagar, sabe, assim, de ensinar. Então eu me identifiquei muito com ela. E aí eu disse, eu vou ser aluna da Thaís. Quando eu consegui juntar o dinheirinho para fazer o curso da Thaís, que ela é mais acadêmica, né? Ela segue uma linha mais acadêmica, mais do realismo, não é do hiperrealismo, mas é do realismo, do figurativo. Aí veio a moça do brinco de pérola. Lá no curso, ela ensina a pintar na técnica dela, que ela desenvolveu, né? Que eu me identifiquei, e aí eu pintei a moça do brinco de pérola. Claro que do meu jeito, né, gente? Sempre você pinta do seu jeito, você tem o seu traço, né? Por mais que ela explicasse, por mais que ela tenha explicado como que ela fez, eu fiz do meu jeito, claro. Mas seguindo o passo a passo dela, né? Aquela técnica, mas a gente sabe que quando a gente vai se desenvolvendo, a gente sabe que cada pessoa, cada artista é único. E cada artista tem o seu traço, né? Tem as suas, vamos dizer, percepções, suas cores, a maneira de ver as cores, as combinações. Então, foi isso, né? Ela deixa a gente, assim, livre, entre aspas, né? Porque, claro que tem que seguir um padrão do método. Todo professor tem o seu, né? Mas eu me senti muito livre. E quando eu terminei, a moça, veio logo a Mona Lisa, né? Porque são duas artes que remetem, né, ao clássico, ao tempo muito do século XV, XVI, né? E aí eu fiquei muito curiosa pra saber como é que ia ser a minha Mona Lisa. Porque a moça do brinco já tava ali, né? Foi se formando. E vai ter uma live também da moça do brinco de pérola depois, mas vai ser com a professora Thaís Slaski, gente. Ela já confirmou, só que não vai ser agora. Talvez vai ser mês que vem, tá? Porque ela tá com agenda lotada e outras coisas. Mas ela me disse que a gente vai fazer sim a live. Ela confirmou. Eu tô ansiosa pra passar pra vocês também. Porque ela vai passar muitos conhecimentos e eu também junto, né? Agregando. Porque eu passei na prática lá, pintando a moça do brinco. E vai ter essa live. Então vamos falar da Mona Lisa. Veio a Mona Lisa. Mas eu não me sentia preparada porque a Mona Lisa tem um peso muito grande, né? A Mona Lisa, ela tem aquele peso, é de Leonardo da Vinci. Leonardo é um gênio, Leonardo é uma pessoa, um ser, né? Foi, né, gente? Que ele foi arquiteto, engenheiro, ele foi anatomia, ele estudou anatomia, né? Ele pintava, ele foi um engenheiro mesmo, na prática, né? Desenvolveu várias coisas, inventor. Então, assim, ele era, vamos dizer que Leonardo era um gênio. Então, que era, né, gente? Ele é considerado um gênio. Então, assim, é um peso você pintar, né, a Mona Lisa. Ainda mais eu queria pintar nesse estilo, né, que eu aprendi, mais clássico, mais... E aí eu fiquei, pinto ou não pinto? Mas resolvi pintar. Mas eu queria dar tudo de mim, todo o meu potencial. E foi aí quando eu disse, não, eu vou pintar vagarosamente, vou filmar o processo aos pouquinhos. Não deu pra filmar tudo, né, porque eu gostaria muito de fazer uma coisa mais especial, né. Quem sabe um dia eu vou desenvolver isso, né, gente? Mas eu fui filmando eu mesma com o celular, né, editando, pra passar um pouco, aos poucos, sabe? Gerar aquela coisa em vocês, assim, do processo, de quem acompanhou, né? E foi isso. Aí agora eu vou falar um pouquinho do processo, né? Falei por que eu quis pintar a Mona Lisa, porque eu admiro o Leonardo, o clássico, era o que eu queria desde criança, e agora eu tô me permitindo. E vamos aos processos. Eu anotei algumas coisas importantes que eu considero, assim,
Gente, quem quiser fazer pergunta, deixa na interrogação, tá? Eu não vou ler muito perguntas agora, porque eu já fiz minha lista aqui, tipo, pra falar pra vocês, né, tudo que eu percebi. Aí as perguntas no final, se eu não tiver falado aqui, vocês vão entender, podem perguntar. Então, por que pintar a Mona Lisa? Eu respondi. Quanto tempo eu pintei? 24 dias. Foram 24 dias, não ininterruptos, né, gente? Mas, vamos dizer, eu sentava de manhã, aí eu pintava 4 horas, 5 horas, aí eu parava, almoçava, descansava um pouco, fazia uma tarefa qualquer de casa ou da faculdade, faço faculdade de artes visuais. Então, ou dos meus cursos, né, que eu sou aluna também de vários professores aí, da Thaís, da Lari Namastê, que contribuiu muito com a minha pintura também. Então, eu agradeço a todas essas pessoas que eu tô citando aqui, tá, gente? Sou muito grata mesmo por essas oportunidades. Então, o que acontece? Eu parava, né, aí voltava. Mas eu sou ansiosa. Como controlar essa ansiedade? Gente, como isso tem me ensinado? A arte tem me ensinado a controlar a ansiedade, a ter paciência para eu alcançar os meus objetivos. Porque antigamente eu fazia arte rapidinho para ver como é que ia ficar. Só que eu percebi que esse tipo de estilo mais clássico, mais realista, demora, gente, demora muito. No curso da Thaís, a gente demora muito, semanas fazendo a moça, né? Que foi a moça. E na Mona Lisa não foi diferente, ela não é uma tela muito pequena, eu vou dizer aqui o tamanho. Foram 24 dias e o tamanho dela é de 70 por 50. Não é uma tela pequenininha, mas também não é uma tela gigante, mas é uma tela trabalhosa, né? Isso porque eu pintei algumas coisas bem soltas, como o fundo da tela, né? Que foi um espatulado em abstrato. Não foi uma coisa minuciosa, né? Como foi a figura dela, a pessoa. Então, gente, a técnica que eu usei, né? Eu tô olhando aqui meu papelzinho porque eu fiz várias perguntas pra mim mesma. A técnica foi tinta a óleo. As pinceladas foram algumas bem minuciosas e algumas pinceladas soltas também, tá? Como é isso, Dani? Existe uma técnica que a gente vai desenvolvendo na mão, na mente e no dia a dia, de pintar rápido, né? Então tinha vezes que eu pintava bem rápido, assim, que eu queria uma coisa mais livre, solta. Eu fazia em alguns pontos da tela, no começo. Depois vinha com aquela coisa mais leve, minuciosa, da pincelada bem curta, bem leve, com pincel, gente, de pelo macio. Vou mostrar os pincéis que eu usei pra fazer essa pintura, tá? Calma aí. Então, pinceladas soltas e pinceladas detalhadas. As duas pinceladas foram utilizadas. Espátula também foi utilizada no fundo e para fazer a parte de baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ver se vocês conseguem entender. A parte aqui de baixo, onde ela tá escorada, eu não queria que ficasse uma cópia da Mona Lisa de Leonardo, tá? A composição, vou falar da composição também. Eu não queria que ficasse, então veio na minha mente dela tá, como o fundo se formou algo nesse espatulado aí, né, se formou algo mais abstrato, só que de longe parece que ela tá ao ar livre, num lugar frio, até mesmo que tem um lago, algo assim, gente, me remete a isso, sabe, essa sensação dela estar ao ar livre, né, e não dentro de um ambiente fechado. Então, o que aconteceu? A pintura, a princípio, veio a Mona Lisa, mas eu sabia que eu não queria um fundo tão detalhado, eu queria espatulado. Quando eu terminei o espatulado, a pintura é isso, gente, a obra é isso. É o processo, é vocês sentindo o processo, sabe? Eu aproveitei muito o processo de pintá-la, porque eu não queria aquela ansiedade para terminar logo. Eu não queria que ela ficasse sendo só mais uma pintura, sabe? Eu queria realmente dar o valor, assim, dentro de mim, do sonho de estar pintando, de ter chegado até aqui, sabe, com esses professores, de ter essa oportunidade. E aí, gente, eu valorizei muito mesmo, cada etapa, sabe, cada etapa do dia, cada hora que eu pintava, era como uma meditação, era como uma evolução pra mim. E aí, essa parte, como eu falei, embaixo, veio daí.
Quando eu observei que ela tava com fundo, esse fundo azul aí, com uma cara assim de que ela tava ao ar livre, senão ela tem que estar como se fosse apoiada numa mureta, ao ar livre, num jardim, num lugar assim, sabe? Que ela tá assim, observando. Só que depois que eu fiz a mureta, ficou parecendo assim um mármore, um cimento, né? Não ficou como a madeira da original. Aí eu percebi, depois de tanto verde que tinha na paleta e azul, eu percebi que faltava um elemento para complementar, gente, sabe? Aí vem a composição, né? Eu vou falar um pouco da composição. A composição foi baseada, as minhas referências, a Mona Lisa de Leonardo, né? Lógico, e a Mona Lisa do Prado, que é a Mona Lisa feita pelo aluno, um aluno de Leonardo da Vinci. Se você colocar Mona Lisa do Prado, você vai entender que ela foi uma obra que foi como se fosse uma cópia da Mona Lisa, sendo que feita na mesma época dela. Ou seja, o aluno foi imitar o mestre, né? No local, o mestre sabia que ele estava fazendo, vamos dizer. Leonardo sabia que o aluno estava fazendo a outra Mona Lisa. O aluno foi e fez a Mona Lisa dele, né? E ela foi encontrada, né, depois, e descobriu-se que a Mona Lisa do Prado, ela foi feita na mesma época de Mona Lisa, quase, né? Depois que a Mona Lisa é feita, aí o aluno fez. Então, elas têm mais ou menos a mesma idade. Então, ela ficou tão valorizada quanto a outra Mona Lisa. Ela tá no Museu de Prado, lá, eu acho que é na Espanha. Eu acho que é na Espanha, Prado, né? E aí, gente, o que acontece? Essa outra Mona Lisa, caiu também. Quando eu botei Mona Lisa, saiu muitas Mona Lisa. Vocês sabem que tem muitas releituras, né? E eu saí pesquisando tudo que era Mona Lisa, sabe? Assim, pra ver como as pessoas faziam, né? Como é que ela era. E a do Prado me chamou a atenção também. A roupa da Mona Lisa do Prado é muito bonita, é bem detalhada. Só que é com vermelho, né? E aí, eu pensei, não, tudo bem. Eu vou fazer uma mescla de tudo e vou criar minha Mona Lisa. Veio isso na minha cabeça, né? E foi assim, gente, que ela surgiu, sabe? As cores foi sim baseada bastante na Mona Lisa de Leonardo, no sentido assim, o estilo da roupa é igual, né? Mas as cores, a minha ficou, eu tive que dar mais vida, porque as cores hoje em dia a gente não consegue pintar tanto daquele jeito. Se eu fosse pintar daquele jeito, daquela cor, gente, ia ficar uma obra parecendo velha, né? Envelhecida. E a minha intenção era o contrário. Era que ela fosse, eu não posso falar. Gente, eu saí aqui da live porque tem alguém me ligando, mas eu desliguei. Eu não posso falar agora. Eu não posso falar com ninguém agora. Eu tô fazendo minha live, né? Eu vou deixar salva, tá? E vocês vão ver com calma depois todos esses pontos que eu tô falando, porque eu achei muito importante compartilhar. Porque eu gostaria muito que alguém compartilhasse comigo essas coisas, sabe? Então, como eu falei, né? Veio essas Mona Lisas e aí a roupa, né? Eu fui colocando as cores. Eu escolhi uma paleta de cores. Porque eu aprendi com os grandes mestres meus, né, Thaís, Lari, vários, que a paleta reduzida, quando você escolhe uma paleta de cores, você tem que seguir ela até o fim. Você agrega poucas outras cores, porque isso te dá o quê? Harmonia cromática, você estuda bastante teoria da cor, né, para entender as cores complementares, o claro e escuro né, de que eles falam tanto nas escalas tonais, tudo isso, gente, me fez chegar até aqui, sabe? Eu estudei primeiro toda essa teoria, fui praticando em várias telas, né, pra escolher, sim, a minha paleta da Mona Lisa. Teve muito azul, como vocês estão vendo, verdes, cores terrosas, amarelo ocre, e o vermelho, né, que foi a cereja do bolo que eu falei, que foi a rosa. A rosa veio no final de tudo, por conta da paleta verde, tinha muito verde. Tem muito verde na roupa, tem muito verde nessa parte aqui da transparência, né? Eu não trabalhei com velaturas ou veladuras, eu não sei como pronuncia, eu vejo gente pronunciar veladura e velatura. Bom, gente, existe uma técnica, né, que você faz toda underpaint, que chama, né, ou grilha, como chama? É um cinza, né? Grisalha, exatamente. Ou chama-se underpaint, né? Que você faz toda ela e depois você vem com a cor. Eu não trabalhei assim. Eu fiz, primeiramente, a la prima. Tudo a la prima. Se você for no meu Insta, você vai ver que eu fui fazendo tudo a la prima.
Foram 24 dias, eu não esperava secar a tela pra continuar. Eu ia, simplesmente eu ia pintando, sabe? E claro que no final já tava bem seca a tela, né? Mas eu não fui nessa coisa da underpaint, não. Eu fui no Ala Prima, sentindo quais eram as cores que necessitavam da paleta que eu escolhi, né, pra fazer. Primeiro comecei com tom de pele e foi pro verde e azul, muito verde e azul, como eu falei, amarelo, as cores terrosas. Aí tinha vermelho também, porque tem na pele o vermelho, tinha na pele azul também, né? Tem cores como sombra queimada, siena natural na pele, né? Então, assim, gente, eu fui compondo a minha paleta, eu misturava bem direitinho, conforme eu fui aprendendo na teoria da cor, e compus essa paleta reduzida, tá? Então, aconselho vocês, sempre que for pintar, escolher a paleta, uma paleta reduzida, né? Melhor, assim, porque você consegue memorizar e trabalhar com ela, tá? E é isso, escolher a paleta é tudo, gente, porque a harmonia, você vai pensar na harmonia cromática que aquela paleta vai te dar, né? E isso aí, e trabalhar com as cores. Aí quando terminou tudo foi quando eu pensei, ó, como a paleta tá muito verde, ela precisa de um elemento vermelho. E o elemento vermelho veio, gente, a rosa. E quando a rosa veio o nome também. O nome é Rosas para Mona Lisa, o nome dessa obra, porque eu pensei, né, na rosa, que ela precisava da rosa, mas também veio depois toda a questão lúdica e romântica de que mulheres gostam de rosa, né? E mulheres gostam mesmo de rosa. E a Mona Lisa, como ela é tão importante, ela é um elemento, uma figura, né, da arte tão importante, que eu acho que essa mulher nunca imaginou, a Gioconda, né? Nunca imaginou que ela fosse se tornar tão assim, famosa, né? Porque ela é muito famosa, gente. Então, ela merece rosas, muitas rosas, sabe? É como se cada pessoa que fosse ver essa obra e visitar essa obra trouxesse uma rosa pra Mona Lisa. E foi isso que veio em mim, né? Se eu fosse fazer uma exposição onde ela estivesse, eu ia botar o nome de Rosas para Mona Lisa. E cada pessoa que fosse visitá-la, na entrada, ia receber uma rosa e ia deixar pra ela, né, num local onde ela estivesse. Seria mais ou menos assim. Por isso veio esse nome. Aí, pessoal, fora as referências, a paleta que eu escolhi, né, tudo isso que eu já falei, eu posso falar coisas bem práticas pra vocês, simples, que eu gostaria de saber quando uma pessoa pinta algo, e eu gostaria muito de saber qual tinta pintou, a marca da tinta, que tipo de pincel usou. Eu gosto dessas coisas que pra algumas pessoas podem ser até bobas, né, gente, mas não é, sabe? Eu gosto de saber tudo, eu sou muito detalhista. Então vou mostrar pra vocês alguns tipos de pincéis que eu usei. Ó, gente, eu tenho muitos pincéisinhos, tá? Aqui. Mas não significa que eu usei todos, não. Mas eu vou mostrar muitos que eu utilizei. Esse macio grandão eu não utilizei. Eu uso mais pra fazer fundo liso. E como o fundo é espatulado... Quer dizer, eu usei antes. Eu usei pra fazer um fundo. Aí eu pintei meio que de azul e branco. Fui misturando as cores. Mas depois eu vim com a espátula. A espátula, só tenho uma espátula até hoje, que é essa aqui, pequenininha, sabe? Eu ainda não investi em muitos materiais artísticos, porque, gente, é difícil pra mim. Eu não tô trabalhando fora, a única coisa que eu faço é arte. Eu só trabalho com quadros, com pintura e com bonecas. Eu faço bonecas reborn, eu faço escultura de bonecas, e é isso que eu faço, por enquanto. Então, não tenho dinheiro assim pra estar gastando muito, né? Vocês sabem como é que é difícil. Oi, Amanda, tudo bem? Acompanho muito você, viu? Você pinta muito maravilhosas artes, maravilhosas, muito bom. Adoro. Aí, gente, olha aqui. Essa espatulinha é a única que eu tenho. Eu perguntei ao vendedor, qual é a espátula melhor pra eu começar? Ele falou, essa aqui. Foi pro vendedor mesmo. Aí depois que eu vi a foto, eu fui pra minha professora Lari Namastê. E aí a Lari falou, Dani, se é de comprar uma, compre a menor que tiver, a menorzinha. Porque essas grandonas, pra quem tá começando, nananã. Aí falou lá o que ela, né? Aí disse, Lari, então o vendedor tem razão, é essa mesmo. Aí também, não é plástica, ela é metálica, de metal.
É a melhor, bem fininha ela, sabe? Então, ela falou que a de plástico não era muito boa e o vendedor também. Então, comprei essa e é a única que eu tenho. Aí, gente, pincéis, eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês, assim, que eu senti pintando um estilo mais clássico, né? Mais com muito óleo, tá? É sempre do gordo pro magro. Realmente, essa é a técnica, do gordo pro magro. Não use solvente no início da pintura. Não use muito óleo também. O que faz? Usa a tinta pura. Pega a tinta óleo e usa ela pura, tá? Exatamente. A gente usa muita coisa mesmo com a espátula e acabou usando o pincel depois. Sim, muito bom. E aí, gente, o que é que acontece? Deixa eu explicar como é que foi aqui o babado dos pincéis, né? Da sensação, de todo esse aprendizado. Eu vinha pintando com muitos pincéis normais, assim, muitos macios. Eu pintava muito com esses pincéis da Condor. Vou falar a marca mesmo, tá? Porque do magro pro gordo, não. Do gordo pro magro. Peraí. Não, do gordo. É gordo sobre... o magro sobre o gordo, gordo sobre... Menina, agora me deu um nó, Simone. Peraí. A Lari botou isso hoje, mas eu vou explicar, então, sem falar o nome. É assim. No início, você não pinta com solvente, nem com óleo, nem com nada. É só a tinta pura, tá? Ou seja, magra, né? A tinta magra, porque gordo é o óleo, tá? Então, você no começo, você pinta... Pronto, gordo sobre o magro, exatamente. Você pinta tudo. Eu fiz assim, nessa pintura eu usei exatamente essa técnica. Tanto a Thaís, claro, a Thaís é uma... Gente, a Thaís é uma mestra, tá? A Lari nem se fala, a Lari pinta desde bebê, né, quase. Então, são duas pessoas que, pra mim, tudo as duas bate, incrível. Assim, nessas coisas mesmo de técnica, eu fiz com outros professores também, mas coisas bem técnicas eu aprendi mais com elas duas. E... essa regra do gordo sobre o magro é verdade. Se não aplicar assim, o que acontece? Craquela a tela, dá problema de diferença de cor, brilho demais num canto, em outro não, entendeu? Então, pra evitar essas coisas, a gente não usa solvente nenhum. Não usa nada disso. Tem que usar a tinta pura na tela, é o melhor que tem. Se a tinta estiver muito seca, muito ruim, use óleo. Não use solvente, tá? Eu usava solvente assim, umas gotinhas, mas agora eu tô me acostumando mais no óleo mesmo, puro. Quando eu vi as professoras falando que o ideal é usar só óleo. Então, essa tela foi toda com a tinta pura primeiro, com pincéis assim e assim, ó. Vou mostrar esses dois tipos de pincéis. Esse pincel aqui, azul, eu vou dizer a marca dele, é da Lefranc Bourgeois, sei lá, gente, é francês, né? Comprei no Mercado Livre. Não gostei porque ele é pelo de animal, né? É pelo de porco esse aqui. E aí, eu sou vegetariana, então tenho conflitos com isso. Mas eu pesquisei pincéis que dessem o mesmo efeito e são... Só um pincel é 200 e tantos reais, gente. Como é que eu vou comprar um pincel de 200 e tantos reais se eu não tenho nem venda das minhas obras ainda? Entendeu? Eu sou aluna novata, né? Tô evoluindo. Então, não posso gastar num pincel ainda 200 reais, tá? Então, eu comprei o kit de pincéis por quase 200 reais. Mas fiquei com dó na consciência. Porque esses pincéis aqui, ó, são de pelo de porco. E esses, acho que é de orelha de boi e pelo de marta. Esses da Condor, esses macios, tá? Também é de animal. Infelizmente, eu comprei faz muito tempo. E eu tô agora comprando uns pincéisinhos sintéticos pra testar, que nem esses aqui, ó. Esse aqui, Ceramic, é. Mas não gostei, gente, pra esse tipo de pintura. Tem coisas que dá pra fazer, tá? Tem coisinhas que dá pra fazer com esse tipo de pincel. Pincel sintético da Ceramic. Dá pra fazer. Mas é difícil, porque ele, às vezes, em vez de ele espalhar a tinta, ele retira a tinta. E como a tinta tá com óleo na tela, aí você vai fazer aquelas pinceladas mais agressivas, né? Que você quer que apareça, quer que deixe aquela pincelada bonita. Você não quer aquela coisa esfumada. Aí não dá com esse tipo de pincel. Aí o que você tem que fazer com o pincel assim, pelo de porco, tá?
Esse aqui, bem grosseiro mesmo. Quando ele chegou pra mim, vocês não tem noção. Eu peguei esse pincel e fui pintar uma coisinha fazendo esfumato, né, bonitinho. E eu achei que não funcionava. Eu disse, esses pincéis não prestam. Gastei R$200 em pincéis de pelo de porco, né, pelo de... que não serve pra nada, pensando, olha aqui, a inocente, né? Porque eu não tinha testado, não tinha treinado a mão, entendeu, gente? Tudo é treino, tudo é experiência. Então, a gente não pode julgar o produto logo de cara, não. A gente tem que fazer. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer e vi que pra esse tipo de, às vezes, de tela, que a gente quer que apareça uma pincelada, a gente quer que o óleo, né, ele se, sei lá, ele se mescle de uma maneira diferente, sabe? É o pelo de porco. Esse aqui mesmo. Pelo duro de porco, ó. Ele é duro, ele não é macio. E, gente, pasme, é maravilhoso depois que você aprende a mexer com esses pincéis aqui. Gente, a maioria dessa pintura foi feita com esse, tá? Esses assim, ó, de pelo de porco. Aí, claro, num esfumato, numa transição, numa passagem da pintura, né? Você usa pelos assim, bem macios, tá? Como esse aqui da Condor, né? Gente, eu chego a usar nas minhas pinturas, quando eu quero um esfumato e eu não tenho o pincel ideal, pincel de maquiagem. Sim, de maquiagem de mulher, de maquiar. Esses bem fininhos, assim, macios de maquiar, eu uso pra fazer um esfumato, alguma coisa. Quando eu não tenho um pincel ideal, eu testo tudo. Eu sou dessas, eu começo a testar. Esse aqui é um pincel da Tigre, velho, tá macio, mas eu não gosto dele, não funciona. Ele funciona pra paisagem, pra outras coisas. Pra esse tipo de pintura aqui não funcionou. Aí, gente, tem um pincel 00, ó, Ceramic, pelo de Marta. Pelo de Marta me dá pena, porque pelo de Marta é um esquilinho, né? Que arranca os pelinhos deles, acho que prendem os bichinhos pra fazer pincéis, gente. Isso corta o coração. E eu não sabia o que era pelo de Marta, eu fui botar na internet e vi que é isso, é um esquilo que arranca os pelinhos. E aí, gente, eu comprei esse aqui, mas agora eu vou mudar, eu vou tentar achar uns pincéis parecidos com o pelo de Marta, alguma coisa assim, mais barato, eu não sei. Dizem que estão fabricando, né, as fábricas de produtos veganos estão fabricando os pelinhos, né, assim, parecidos com o pelo de Marta, com pelo... Mas eu vou dizer, gente, não é fácil achar. E quando acha é R$200 um pincel, gente. Não tem condições, sabe? E o pelo de Marta é barato porque explora os animais. É por isso, entendam isso, viu? Eu tô falando aqui abertamente. E eu me culpo porque eu usei esses pincéis também. Mas fazer o quê, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar um pincel de R$200, entendeu? Esse aqui foi 20 e poucos reais, de pelo de Marta. E ele é 00, é um pincel muito fininho, que eu usei pra fazer o quê? Detalhes do olho. Aqui, ela não tem sobrancelha, a Mona Lisa não tem sobrancelha, gente. Ela tem uma entrada que remete a uma sobrancelha, mas ela não tem pelos de sobrancelha. E eu não quis fazer pra não ficar muito diferente da original, né? Assim, claro que ia ser estranho, sabe? Fazer, mas nada contra quem quer fazer, mas no meu caso eu não queria. Eu queria pelo menos ela ficasse parecida, né, com a Mona Lisa. E aí, se eu fizesse sobrancelha, ela já ia ficar muito moderna, né? Ela ia ficar uma mulher moderna, com sobrancelha feita. Naquela época, eu acho que nem sobrancelha as mulheres faziam, né? Nem faziam isso. Eu sou meio doida mesmo, assim, engraçada, gente. Às vezes eu fico pensando umas coisas, sabe? Que nada a ver. Porque eu pensei assim, quando eu fui fazer a Mona Lisa, né? A primeira coisa que eu observei é que ela não tinha sobrancelha. Assim, eu via muito. Eu disse, mas essa mulher não tem sobrancelha. Aí eu fui olhar outras. E a maioria das telas, né, pintadas, a moça do brinco de pérola não tem sobrancelha também. E outras também não. Então, gente, é uma marca mesmo, sabe? Deles fazerem as mulheres sem sobrancelha. Não sei por quê, se é porque não existia. Alguém sabe me responder, me diga, porque eu não sei. Não tem sobrancelha, tá? E aí eu usei pra fazer a pupila, né? Coisas bem basiquinhas que eu queria. Ou então uns detalhes mais assim. Essa parte da transparência da roupa, gente, não foi, como eu falei, não foi velatura, tá? Veladura, não é. Porque a veladura, você espera secar toda a pintura,
Você espera secar tudo, né, pra fazer a velatura. No final, com a tela seca, você entra com um medium próprio pra velatura, com a cor transparente por cima, sabe? E aí você faz, dá pra fazer transparências melhores ainda. Se eu fosse aplicar a velatura aqui, ia ficar muito melhor, gente, muito melhor. Por exemplo, essa sombra do pescoço, eu poderia passar a velatura aí, né? Agora, depois dela toda seca, pra realçar mais a sombra, entende? É feito também com verniz Damasco, se eu não me engano. Tem um medium que você usa e a tinta você usa. Também tem outras formas de fazer velatura, como os mestres antigos faziam, né? Se eu não me engano, aplicava na tela primeiro um tipo de medium, como clara de ovo misturada com outras coisas, tá? Carbonato de cálcio. Aí eu vi um mestre que eu admiro muito no YouTube, fazendo o quê? Ele aplica óleo de papoula. Óleo de papoula. Óleo de papoula é mais branco do que o óleo de linhaça. Ele é branquinho, alvinho. Então, ele não amarela a pintura tanto quanto. Então, ele aplica o óleo de papoula e depois ele pinta por cima uma outra camada de velatura e tal, para unir aquela camada com a que já está seca. Então, tem muitas técnicas para se chegar na velatura, numa coisa mais perfeita, né? Que os mestres antigos faziam. Eu não fiz nada disso, tá? Tudo foi à la prima. À la prima, entre aspas, porque foi secando nos 24 dias e eu fui, o quê? Pintando. Eu ia pintando e tinha dias que eu esticava mais, porque eu via que a tinta ia secar e precisava pintar naquela hora. Porque se eu via que se secasse, já não dava pra fazer um esfumato, já não dá pra fazer uma transição legal na figura, né? Pra dar o volume certo, a sombra certa, né? E aí, se eu esperasse de um dia pro outro pra secar, ou 2 dias, já não fica. Então eu esticava, gente, esticava. Tinha dias que eu fui dormir 11 da noite, meia-noite, sabe? Esticando mesmo, pra poder ter uma coisa do jeito que eu queria. Então, outra coisa que eu falo pra vocês é a paciência. A gente, pra fazer uma obra boa, assim... Eu sei que tem obras bem rápidas e ficam boas, né? Depende da técnica e do que você quer e do seu estilo. Mas nesse estilo clássico, ou figurativo, ou realista, gente, demora. Fica com dor na coluna, dor no braço. Eu já tenho problemas de fibromialgia. Então, eu fiquei com muitas dores. Fiquei dolorida demais. Eu fico toda dolorida quando eu pinto uma coisa assim grande, demorada. Mas estava me alegrando o processo, eu estava gostando. Então, isso me deixou muito feliz, né? Então, assim, as dores deixa pra lá, eu suporto, entendeu? E a paciência, a arte tem me ensinado muito a ter paciência, é uma terapia de paciência. Isso tem me ajudado, porque quem é ansioso, né, sabe que não aguenta, às vezes, pintar 24 dias para obter uma Mona Lisa. Mas saibam que Leonardo pintou a Mona Lisa, sabe em quanto tempo, gente? Anos! Ele passou anos para pintar a Mona Lisa. Porque ele encostava ela lá, né? Eu acho que ele fazia tantas outras obras e outras coisas, as invenções dele, que eu acredito que ele pintava a Mona Lisa ali, e ele aperfeiçoava num dia, no outro, e no outro. Aí passou um ano, aí ele deixou a bicha encostada lá, aí foi no outro ano que ele foi concluir, né? Então, assim, ele não tinha pressa com a Mona Lisa, não teve. E ela é o que é hoje, né, gente? É o que é hoje. Então, assim, às vezes a gente, pra ter uma grande obra, pra gente fazer aquilo que a gente quer, a gente tem que ter muita paciência, sabe? É isso que tem me ensinado. Tem dias que a gente fica triste, né, com a arte também, porque, vou dizer, porque às vezes a gente quer alcançar uma visibilidade, a gente quer algo, né, Gente, eu nunca vendi um quadro ainda, né, sim, de fato, eu vendi, mas assim... de animais, pets, nada dessas obras, né? E eu não faço questão ainda de vender. Por quê? Vou dizer. Eu prefiro trabalhar com outras coisas e tirar o foco disso, dessa ansiedade, sabe? Porque eu quero fazer arte por amor. Eu quero fazer arte porque eu admiro. Eu quero que minha arte chegue mais longe. Eu quero evoluir. E se você tem muito essa coisa de, né, de fazer dinheiro e vender e não sei o quê, sabe, eu acho, ou ter visibilidade demais, eu acho que isso atrapalha e a gente não alcança o objetivo maior de um artista. Pense nisso, tá? Isso aí é muito importante.
Já fazem 2 anos que eu tô pintando, estudando. E eu não tô mais com essa ansiedade de querer vender minhas obras. Não sei se eu vou vender esse quadro. Não sei. Acho que eu não vou vender. Eu quero que ela participe de alguma exposição. Eu quero, né? Eu quero que o meu trabalho, sei lá, de alguma forma ele seja reconhecido, mas eu não sei se eu vou vender. Porque dinheiro, gente, não sei, sabe? Não me... Dinheiro é bom, né, gente? Todo mundo tem que ter dinheiro, mas... Sei lá, eu prefiro vender bonecas, trabalhar com outras coisas, do que vender, por exemplo, uma obra que eu passei 24 dias fazendo e 2 anos estudando com mestres. Paguei mestres, sim, converso muito com os mestres, exercito todo dia. Vocês sabem, alguns de vocês são do mesmo grupo que eu, né, lá da Lari. Fora isso, gente, a gente faz trabalhos lá, faz trabalho em casa, se dedica, estuda, pra vender às vezes uma obra que as pessoas não valorizam quanto ela foi, né? Quanto todo aquele trabalho que a gente teve, tudo que a gente estudou e tudo que a gente fez, sabe? Algumas obras sim, talvez a gente queira vender mesmo, mas outras a gente tem aquele apego, a gente quer, né? Então eu não tô mais com essa ansiedade, sabe? Tô tendo essa paciência, né? De estudar, de fazer as coisas, então é isso. Aí, com relação aos pincéis, eu já falei. Ah, a marca da tinta, gente, que eu usei. Acrylex, gente. Eu nunca usei outra tinta, a não ser Acrylex. Acrylex, me patrocine, por favor, Acrylex. Tá me ouvindo, Acrylex? Porque eu sempre falo isso, que eu só pintei com Acrylex, até agora. A partir desse ano, eu vou mudar de tinta para experimentar outras tintas importadas, de repente, né, porque... juntar um dinheirinho pra isso é bom, né? Outros tipos de tinta, outras marcas mais, né, profissionais. Mas até agora só foi Acrylex. Uma porque só tem Acrylex na minha cidade, tá? Não encontro tintas importadas aqui. E se eu for pedir pela internet, eu pago frete. E cada tubo de tinta, vocês sabem quanto que é, né? Uma tinta boa mesmo, quanto que é, cada um. Fora o frete. Então... enquanto isso, enquanto eu estava aqui estudando, trabalhando pra mim, assim, pra eu exercitar, pra eu crescer, pra eu evoluir, foi tudo na Acrylex. E esta pintura da Mona Lisa foi sim, e da Moça do Brinco de Pérola, e todas as que eu já fiz foram na Acrylex, tá? Nunca craquelou uma tela minha, nunca. Posso falar isso, não sei porquê, não sei se é porque eu sempre apliquei esse negócio do gordo, magro, que a Moni falou aí. Eu sempre faço muito, porque eu sempre vi a Lari falando isso no YouTube, né? Que a gente tem que usar tinta pura. E eu uso muito tinta pura, pura mesmo. E aí depois eu boto o óleo de linhaça nas outras camadas e aí dá super certo. Nunca craquelou. A marca Acrylex, pessoal, alguns falam, né? Ah, é uma marca que não é muito boa, sei lá. Mas pra mim funciona. Funcionou até agora. As cores são incríveis, eu acho. Podem até ser saturadas, né? Alguns dizem que algumas... eu acho muito boa. Não vejo problema. Talvez, quando eu experimentar uma tinta importada, né? Aí eu vou saber diferenciar de fato, gente. Porque realmente eu nunca experimentei, tá? Tô sendo bem verdadeira pra vocês. Eu gostaria mesmo de ser bem verdadeira nessa live, porque eu gostaria que alguém fizesse uma live assim, mostrando passo a passo, assim, tudo que ela fez, sabe? Ah, vou falar da tela agora. Mostrar até pra vocês, rapaz. Ó, gente, ó. A carinha dela. Vocês estão vendo as pinceladinhas? Olha que linda a carinha dela. Ó. A tela aqui ainda não está pintada, ó. Nada, nada, porque ela tá secando totalmente, né? Eu fiquei com medo de ficar pra lá e pra cá com ela. Então, ela é tela painel, aqui é 4 centímetros. Quem fez essa tela? Um senhor que mora aqui na minha cidade. Ele faz telas artesanais assim mesmo, ele faz manualmente, ó. A tela, tá? Mas a tela dele é muito boa. Já veio toda trabalhada no... não sei se é gesso acrílico que ele usa, mas... eu ainda passei... eu não passei gesso, não. Eu passei, sabe o quê? Tinta acrílica... não. Base acrílica da Acrylex. Aquela base branca da acrílica. Parece uma cola. Foi. Passei antes de fazer a pintura, só isso, nada mais. Não passei gesso acrílico, não passei, né? Ó, aqui é a rosa, ó a rosa. As mãozinhas dela, ó as mãozinhas.
Gente, sabe o que foi que que eu tive mais dificuldade com ela em fazer? A boca, eu senti muita dificuldade. Eu fiz umas 3 bocas nessa Mona Lisa, porque ela não ficava sorrindo como eu gostaria. E não tá igual a do Leonardo, nem a do Prado, não tá igual, gente. Tira isso da cabeça, não era pra ficar igual também. Eu sabia que era muito difícil ficar igual, né? Mas a boca não me deixava satisfeita. Primeiro ficou uma boca bem pequenininha, bem pequena. E eu, meu Deus, tem algo errado nessa Mona Lisa. E aí eu vi que era o tamanho da boca dela, que tava muito miúda. Aí depois eu fui enlarguecendo o sorriso. Eu fui modelando a forma, aos pouquinhos, sabe? Menino, demorou, ó. Foram uns 3 dias, 4 dias só pra chegar na boca, nessa boca aí. É assim. As mãos, gente, não me deu trabalho, porque eu aprendi muito bem com a Lari. Assim que ela falou, treina bastante mão. Treina, Dani, Simone, ela falava no grupo, né? Teve até um exercício que ela passou de mãos. Então, as mãos eu gosto de fazer. E aí eu fui treinando muito mãos e a gente vem treinando, eu até achei que ficou boa. E eu gostei de fazer as mãos. Aí eu achei muito difícil mesmo, foi a boca. O olho, essas coisas de nariz também não. E eu acho que foi a transparência um pouquinho, eu fiquei imaginando primeiro como é que eu iria fazer a transparência, né? Eu deixei secar um pouco a tinta daqui, ó. Essa parte aqui, eu deixei secar um pouco pra poder fazer a transparência, sabe? E foi isso, gente. O tecido aqui, eu aprendi com a Thaís Slas, que ela ensina muito a fazer tecido, ela dá muitas aulas de tecido, explica como fazer, né? Você tem que imaginar como se fosse figuras geométricas, e aí você vai trabalhando, é bem legal. Então não me deu trabalho também. As cores, eu aprendi muito bem trabalhar com a Thaís na Moça do Brinco de Pérola, e na live que vai vir aqui vocês vão entender isso, que é muito importante a teoria da cor. A Lari fala muito disso também, fala muito da teoria da cor, né? E valores tonais e tudo, isso aí eu aprendi muito bem. Eu acho que eu gostei muito das cores, da mistura das cores que eu escolhi no quadro, porque realmente eu treinei muito com a Thaís. Ela treina muito gente no curso, sabe? Teoria da cor. São muitos exercícios. E aí, com cor eu não tenho tanta dificuldade. Então, eu tenho mais dificuldade, talvez, na figura no rosto, né? Assim, eu tive muita dificuldade, gente, na figura do rosto. Mas, a gente vai. Ah, e com relação ao desenho, gente, vamos lá, sendo bem sincera. Dani, você desenhou direto na tela, como a Lari Namastê faz, né? Como ela pega lá a pincel e faz. Não, gente, não foi. Eu gostaria já de estar nesse nível. E a gente até fez um exercício. Eu fiz uma mulher, né? Vocês viram aí. Que a gente fez uma assim. Eu fiz uma só na tinta. Ficou muito legal. Mas quando é retrato, gente, quando é pra ficar parecido, eu ainda tenho insegurança. Então eu tenho que treinar mais. E isso eu vou treinar. Mas foi no projetor. Eu peguei o reto projetor que eu tenho. Eu comprei um pequenininho da China, desses bem fraquinho. E aí eu coloquei ele bem distante e a tela. E aí a figura da Mona Lisa do Leonardo da Vinci, né? A figura, baixei, ou dei um print, eu acho que dei no print no Google Arts, que o Google Arts ele deixa a figura bem, a resolução muito boa do Google Arts. Aí eu peguei, dei um print naquela foto e botei no projetor. E aí eu fiz, tipo, as formas dela básica, né? Não fiz tudo, não fiz o desenho todo. Eu fiz aquela forma básica, que é a silhueta, né? Onde vai ficar o nariz, o olho, pra poder deixar as linhas mais importantes do rosto da figura dela, né? Certinha. As mãos também, né? E tudo. Pronto, foi isso. Mas não foi aquele desenho detalhado, artístico, não. Foi só aquele desenho mesmo, basicão, como se fosse cobrir um desenho na escola, sabe? Aí depois é que você vai pra pintura, né? Na pintura você vai modelando tudo. Gigi, a medida do quadro é 70 centímetros por 50. É um quadro médio. Nem é um quadro enorme e nem é um muito pequenininho, né? 70 por 50. Então, no projetor, você afasta bem o reto projetor e aí ele pega, sabe? Bem tranquilo. Bem fácil mesmo, no escuro. Você tem que fazer isso à noite. Apaga todas as luzes, deixa só o projetor e a tela, tá?
E aí faz. Quando você quer um retrato fiel. Se você não quer um retrato fiel, aí você faz o desenho da sua cabeça. Sim, olhando a referência, né? E fazendo. Eu tenho até uma Mona Lisazinha bem pequenininha aqui que eu deixei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vocês estão vendo. Essa Mona Lisa aqui, eu imprimi no A3, deixei ela aqui quando eu ia pintando a outra, pra eu poder fazer a minha Mona Lisa. Claro, ó, tá, olha a diferença, gente. Vocês percebem que elas estão diferentes, mas elas estão parecidas. Entende como é legal isso? Porque ela ficou a minha Mona Lisa, né? E as diferenças, então ficou uma coisa bem diferente, né? Eu gostei disso. Essa aqui, ó, tem o A3, acho que é 40 por... Nem sei, acho que é 40, né? Isso aqui, gente, 40 por 30. Eu acho esse aqui, bem pequenininho. Nunca usei retroprojetor, legal. Realmente, gente, não é bom se viciar, não, em usar retroprojetor. As mestres, né, a Lari e outros mestres falam que a gente tem que pintar com tinta até direto no quadro. Só que isso aí, gente, leva um tempo, né? Leva um tempo da gente se sentir seguro, também do que a gente quer fazer, né? E, como eu falei, esse leão, por exemplo, que tá aqui em cima, eu pintei só no olho. Não usei nem decalque, não usei nada, foi no olho. Porque era uma pintura, digamos, livre, uma pintura livre. Mas uma pintura de retrato, se você não colocar o olho na posição correta, fica uma pessoa totalmente diferente. E eu queria que ela ficasse a Mona Lisa, entende? Mesmo tão diferente, vocês veem que ela é a Mona Lisa, né? Pronto. Mesmo estando um pouco diferente, mas ficou próxima, né? Por quê? Porque a posição dos olhos estão no local certo, o nariz, a boca, o queixo, né? Então, a anatomia dela foi feita no projetor. Então, se eu não fizesse assim, talvez não ficasse parecida. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, eu não queria arriscar, né? Porque ia demorar tanto para eu pintar que eu não quis me arriscar. Deixa eu ver. Para retrato, achei uma ótima ideia. Exatamente, para retrato, ó, tá? Mas se você depois quiser treinar livre, também treine. Eu aconselho, sim, começar com retroprojetor, para você não deixar de pintar, né? Pode ser também no quadriculado. Eu fiz um da minha filha, uma foto da minha filha no quadriculado. Que foi bem certinho, os quadradinhos, né? Que a gente faz na proporção. Faz o quadrado na foto e faz os quadrinhos na tela. E aí vai seguindo. Eu fiz assim, deu certo também. Eu gostei. Mas assim fica bem mais fiel no retroprojetor, tá? E eu já vi que vários mestres usaram essa técnica. Por exemplo, o próprio Vermeer, que fez a moça do brinco de pérola, me embolei. Parece-me que ele usou, não retroprojetor, que não tinha na época, mas espelho. Ele refletia a imagem da pessoa que ele ia pintar através do espelho na tela que ele estava pintando, sabe? E aí ele conseguia fazer o retrato para ficar mais fiel. E acredito que esses mestres faziam essas técnicas também, gente, porque eles pintavam retratos fiéis, né? E a sombra e a luz e tudo. Então, eles tinham que ter essas técnicas também, né? Quando é uma pintura solta, livre, aí tudo bem. Usa o palito e régua mesmo para ver os ângulos e as proporções. Me sinto uma arquiteta na hora do desenho. Muito bem, Moni. É isso mesmo. Eu concordo também. É muito bom. Você pode, por exemplo, ir medindo mesmo. Proporcionalmente, ó, né? Mede aqui na régua, ou até no, acho que escalímetro, o pessoal usa muito, né? Mede aqui o olho e aí proporcionalmente mede aqui e pega outra medida do nariz e vê aqui, né? Pra ver se tá batendo. Faz as regras de 3 lá e vai vendo, né? É outra opção, mas o projetor facilita muito, sabe? Mas você fica mesmo viciado. Se você não cuidar, você pode viciar nessa técnica, né? E não fazer uma coisa mais livre. Mas eu vou começar a experienciar, fazer coisas só na tinta, como a Lari faz. Aquela coisa de pegar o pincel com a tinta e já ir modelando. Eu acho que isso aí é o ápice da pessoa, né? Quando a pessoa chega nesse nível de conseguir fazer suas pinturas totalmente do zero só na tinta e ficar, ó, show. Mas, né, é isso aí, é uma caminhada. Então, pode comprar, gente, é muito bom. Tem no Mercado Livre, esses da China mesmo. Compra um baratinho só pra fazer as pinturas, né? O projetor, que dá super certo, é muito bom.
sabe? Pelo menos você pegar as posições, né, do olho, do nariz, da boca, pra você não perder a feição principal da pessoa. Não é obrigado você fazer aquele desenho bem, é só mesmo pra indicar. Estou longe. Quero chegar, mas ainda estou... Ah, tá. Mas vai, Fábio, é só tentar, é só treinar. Vai treinando, vai pintando. Pega... estuda os grandes mestres, é bom. O que eu aprendi muito é que quando a gente pinta um grande mestre, né? A gente aprende com ele. A gente aprende com esse grande mestre. Porque mesmo ele não estando mais aqui, mas a gente vai estudar a técnica dele. Então é como se a gente estivesse investigando tudo que ele fez, sabe? Pra chegar até ali. Então é muito legal isso. Então, gente, quem quiser fazer alguma pergunta mais, pode fazer. Mas eu acho que eu passei o principal. Deixa eu olhar meu papelzinho se faltou alguma coisa. O nome da obra eu já falei, porque tinha muito verde, né? E aí eu queria um elemento que era o vermelho, porque tinha verde, e eu queria uma cor complementar. O verde é o vermelho. Então a rosa também não foi muito fácil de fazer. Essa aí eu não fiz com projetor, fiz a minha olhando. A rosa foi totalmente olhando mesmo. Aí ficou legal. No final de tudo eu coloquei a rosa aí no lugar. Aí, deixa eu ver. Acho que foi só isso mesmo, gente. São as principais coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se eu vou vender ou não, acho que eu não vou vender essa obra, não sei, porque ela é muito linda pra mim, especial. Eu acho que eu não vou conseguir vendê-la. Eu quero participar de uma exposição com ela. Quem quiser me convidar para participar de uma exposição com a minha obra, Mona Lisa, Rosas para Mona Lisa, estou disposta. Quem sabe um dia eu vou fazer um vernissage, né? Que é a exposição. E ela vai estar nela. Já estou guardando todas as minhas telas, gente. Já tem um monte de coisa aqui, já, né? Só guardando, só guardando. Daqui a pouco aqui vira um museu na minha casa. E quem sabe quando eu for fazer a minha exposição já tem um monte de obra, né? Mas eu vou fazer muitas obras ainda. Agora eu vou começar a pintar mulheres, várias mulheres, pra poder, né? Só pinto mulheres agora, porque essa vai ser o foco da minha exposição um dia, mulheres. Por isso que já tem a Mona Lisa, já tem a moça do brinco de pérola e vão ter outras mais. Tá bom? Obrigada, gente, porque vocês vieram aqui, deixaram, né, o oi de vocês, compartilharam também, perguntaram. E quem quiser ver mais e descobrir mais, quem não pegou do começo, assiste a live do começo. Obrigada. Alguém falou que eu inspiro aqui, eu acho que foi a Fábio. Você me inspira, parabéns. Meu Deus, que lindo, obrigada. Eu gosto mesmo de inspirar as pessoas com a arte, com certeza. Porque a arte, gente, ela inspira mesmo, tudo. A arte tira pessoas da depressão. A arte sei lá, alegra, né, as nossas vidas, ela espiritualiza, ela compartilha, ela gera amigos, ela forma... Eu fiz muitos amigos desde que eu comecei a pintar. A minha depressão que eu tinha, porque eu tinha depressão, eu tive depressão um tempo e eu tive fibromialgia, foi muito tempo, sabe, foi um processo aí. E até já falei numa live aqui no começo da minha vida, que eu trabalhava, eu era engenheira, eu sou engenheira civil de formação, trabalhei um tempo, só que eu tava muito estressada e, sei lá, eu acho que não era mais pra mim. E aí foi quando a carreira findou, né? Eu não quis mais ser engenheira, não me via mais como engenheira. E aí veio a arte fortemente e até hoje é como eu me vejo. Eu me vejo quando eu olho para trás e quando eu lembro desde criança, eu me vejo agora que eu era uma artista já, sabe, no meu coração, porque eu sempre gostei de teatro, encenar, desenhar, pintar, fazer bonecas, tudo meu era voltado para arte. Só que eu não enxerguei, se eu enxerguei, não consegui, sabe? Meus pais não me incentivaram nessa área, eles também não, acho que não perceberam. E eu acabei, né? Acabei indo para engenharia, fiz a engenharia, quis mudar até para arquitetura, que tem mais a ver com a arte, mas não mudei. E aí, gente, não teve jeito. Quando veio com tudo, né? E a gente quer continuar, e eu quero continuar, acho que até velhinha, fazendo arte, que eu gosto muito mesmo. Não me importa se que vai dar, mas é o que eu penso, sabe? Assim, quando eu me imagino bem velhinha mesmo, é fazendo arte, é fazendo, sei lá, pintando, fazendo outras coisas. Até escultura eu gosto muito, gente, de escultura.
sabe? Já conversei até com meu amigo Felipe. Felipe não tá... Passou aqui na live, o Felipe. Ele é formado em Belas Artes e é na área de escultura. E a gente conversou bastante, ele até fala as dificuldades que é fazer uma escultura, né? Porque precisa de um local, suja muito, é muita coisa, tem forma. Aí por isso que eu ainda não me meti, mas eu acho demais escultura também, tá? Tá bom, né, gente? Já falei muito. Quem quiser falar mais alguma coisa aqui, eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. Perguntem, se não tiver mais nenhuma curiosidade, eu vou me embora, tá bom? Fiquem com a Mona Lisa, ó, que ela merece, né? A bichinha. Muitas rosas pra Mona Lisa, tá, gente? Beijo. Nada, ninguém vai falar, então estou indo. Tchau.